Welcome back to the show, everyone. As you can see, I am joined. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Scott Ritter para analisar os acontecimentos mais recentes. Primeiro, vamos começar com algo que eu sei que você já abordou em outros programas, Scott. Mas houve atualizações sobre a fuga covarde de Donald Trump durante a cúpula da OTAN. Ele pegou outro voo e deixou basicamente toda a equipe de imprensa da Casa Branca e o restante dos funcionários de sua administração para trás, no Força Aérea 1, que teria sido alvo do Irã. Segundo as informações, uma célula iraniana dentro da Turquia, durante a cúpula da OTAN, estava armada com mempads e pronta para assassinar Donald Trump. Bem, agora, a Turquia diz suspeitar que Israel fabricou esse suposto plano de assassinato para sabotar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, e um acordo. Bem, agora há mais coisas nisso. Hoje, a CIA informou ao The Washington Post que tinha pouca confiança nessa ameaça iraniana antes de Trump trocar de avião daquela forma humilhante no mês passado. Disse que se tratava de uma comunicação e de um suposto plano de origem israelense, com pouquíssima base na realidade. Bem, em outras notícias, essa história continua piorando. O USS Abraham Lincoln, os 5.000 fuzileiros navais e marinheiros a bordo desse porta-aviões, enfrentaram um incidente de autoagressão e autoflagelação, além de uma grande crise no navio. Há inquietação, escassez, condições em deterioração, turnos intermináveis, e agora uma missão de mais de 200 dias está prestes a terminar após uma briga, segundo o Irã. Houve uma briga no navio depois que um assessor do CENTCOM fez uma visita. Houve garrafas de água arremessadas. Houve confrontos que levaram a, na verdade, segundo dizem, 7 mortos. Não há confirmação disso. Mas agora, depois de toda essa pressão e de toda a conversa sobre o que aconteceu no USS Abraham Lincoln nos últimos dias, o USS George Washington vai substituir o USS Lincoln no mar. E isso deve levar cerca de 8 dias. Scott, vamos começar pela notícia sobre esse plano israelense, ao que tudo indica agora, de inflar uma ameaça de assassinato contra Donald Trump. O que você acha do que aconteceu nos últimos dias com isso e das revelações a respeito? Depois podemos falar do Abraham Lincoln. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, quero dizer, este é um dos episódios mais humilhantes da história de um presidente americano. Sabe, os Estados Unidos deveriam ser uma superpotência. Presidentes dos Estados Unidos não viajam de maneira casual. Eu sei disso em primeira mão. Por exemplo, quando o presidente dos Estados Unidos vai a Nova York para falar nas Nações Unidas, os esquemas de segurança são terríveis, além do que se pode compreender. E sabe, a maior parte disso não se comenta. Isso acontece porque ele é o presidente dos Estados Unidos. É preciso manter esse homem em segurança. Mas sabe, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está totalmente focada em detectar ameaças ao presidente dos Estados Unidos. E quando o presidente dos Estados Unidos viaja ao exterior, isso não é algo decidido de última hora. Coordenamos tudo de forma extraordinariamente próxima com nossos aliados turcos. A Turquia tem um interesse direto em garantir que o presidente e todos os outros participantes de um evento de grande visibilidade, como a cúpula da OTAN, estejam seguros durante seu trabalho. E sabe, nós não nascemos ontem. Sabemos como eles operam, estamos de olho neles há muito tempo. E também entendemos que o presidente está viajando em um momento de conflito e que há países por aí que possivelmente poderiam tentar prejudicá-lo. Então a ideia de que o presidente viajou para Ankara e, de repente, do nada, surgiu uma ameaça tão grave que o presidente se humilha nessa ridícula história do carrinho de catering. É uma vergonha deixar seu secretário de Estado em um avião, junto com assessores, funcionários da Casa Branca e, sabe, um grupo de jornalistas, expondo todos eles a essa ameaça. Que tipo de covarde faz isso? E também não é uma questão de segurança operacional. Sabe, isto não é uma contingência de guerra.
Dá para argumentar, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, na preparação para o dia D, quando descobrimos que os alemães tinham decifrado que eles iam atacar com lanchas e atacar um exercício, nós não interrompemos aquilo, porque não queríamos que os alemães soubessem que tínhamos detectado que eles haviam quebrado o nosso código. Então permitimos que o ataque acontecesse. E sabe, centenas de americanos perderam a vida. Determinou-se que esse era um preço que estávamos dispostos a pagar para preservar os códigos. Mas não estávamos preservando coisa alguma. Se isso era uma ameaça, há maneiras de proteger o presidente sem essa estupidez de segredo máximo. Sabe, a Turquia tem uma base perto de Ankara, a base de Murted. Nós costumávamos manter armas nucleares americanas armazenadas lá. Conhecemos essa base por dentro e por fora. Você leva o presidente para Murted, uma instalação segura. O Air Force One se desloca para lá, ou essa outra aeronave se desloca para lá. Se for perigoso demais para o Air Force One voar, então você encontra outra aeronave para chegar até lá. Havia muitas coisas diferentes que poderiam ter sido feitas e que seriam corretas. O fato de isso ter sido feito mostra que foi uma encenação. Bem, sabe, esse presidente, no passado, foi culpado de depender quase exclusivamente da inteligência israelense. Na verdade, fomos à guerra contra o Irã por causa da inteligência israelense. O grupo mais próximo dele na Casa Branca era todo formado por bajuladores pró-Israel. Então aqui o que você tem é um caso em que Israel fabrica algo do nada, repassa isso, contornando os protocolos normais de segurança e de inteligência e entrega diretamente aos aliados de Trump. Eles elaboraram esse plano horrível. Era tudo teatro, planejado para criar a impressão de que o presidente era um presidente em tempos de guerra, de que havia uma grande ameaça, de que o Irã é uma ameaça aos Estados Unidos, para fazer os Estados Unidos pararem de falar sobre paz e entrarem em guerra. Tudo o que isso fez foi mostrar mais uma vez que Israel não é nosso amigo. Espero que todo mundo entenda que Israel não é nosso amigo. Eles são nossos inimigos. Agem como uma potência hostil, alimentando o sistema com informações falsas. E o presidente é um dos seres humanos mais desprezíveis e covardes da face da Terra. Nenhum presidente teria aprovado isso. Nenhum presidente teria aprovado. Sabe, o presidente pode dizer não ao serviço secreto. Basta dizer não, isso não vai acontecer. Onde estava o chefe de gabinete para dar um tapa na cara de quem teve essa ideia e dizer: você entende que está falando do presidente dos Estados Unidos, do cargo da presidência, do comandante em chefe das Forças Armadas Americanas? Ele não foge num carrinho de serviço de bordo. Sabe, ele sai de cabeça erguida porque é o líder do mundo. Donald Trump se mostrou um covarde vergonhoso, do tipo mais desprezível. E isso é uma condenação não só dele, mas também revela o caráter das pessoas que o aconselham. São mentirosos dissimulados. Não são pessoas honradas. Gostaríamos de acreditar que as pessoas que prestam serviço público fazem isso porque amam seu país e querem servi-lo. Essas pessoas servem como parte de um culto à personalidade e não se importam com seu país. Não se importam, sabe, com a imagem que isso passa para o mundo. Você conhece os caras de Lego no Irã? Sabe, eles são o veículo de propaganda mais eficaz que eu vi nos tempos modernos. Estão se divertindo muito com isso, se divertindo à beça. E sabe, os filmes deles repercutem enormemente entre a população americana, porque encontraram uma forma de se identificar com o povo americano por meio de, sabe, Legos. Quer dizer, mais americano do que isso não dá, The Lego Movie, mas também pela música e pela linguagem. Então, mais uma vez, este presidente se abriu à humilhação. Não havia absolutamente nenhuma ameaça ao presidente dos Estados Unidos, e ele acabou de provar ser o covarde mais desprezível que se possa imaginar. Tenho vergonha dele. Sim. Bem, aqui estão algumas imagens de alguns dos vídeos que vêm circulando pela Explosive Media sobre esse incidente. E sim, quero dizer, Scott,
Mesmo que, digamos, tudo o que Israel estava dizendo fosse 100% verdade, a primeira informação divulgada pela grande mídia ocidental sobre o que Israel disse é bastante interessante. Eles afirmaram que uma célula dentro da Turquia, armada com manpads, supostamente estava preparada para atacar o Air Force One. E o escândalo era que ele não tem nenhum dos equipamentos necessários para se proteger de qualquer tipo de ataque ou de direcionamento contra aquele avião. E o fato é que o Irã, eu estava lendo o Ynet recentemente, e os israelenses reclamavam de como há infiltração iraniana em todas as esferas das forças de defesa de Israel. Eles encontraram todo tipo de gente disposta a fazer isso. Por que o Irã não pensaria que este também poderia ser um cenário em que ele tentaria escapar usando um chamariz? É tão ridículo receber essa informação e acreditar nela, passar por toda essa encenação, que só faz você parecer realmente estúpido. E é realmente humilhante, para dizer o mínimo. Seus comentários sobre isso, antes de seguirmos em frente. Bem, outra coisa que temos de entender sobre os iranianos é que, sabe, o que está acontecendo aqui é muita projeção. E os Estados Unidos são culpados disso. Israel sabe disso, e por isso explora essa situação. Nós tendemos a projetar nos nossos adversários os nossos próprios comportamentos. Nós é que assassinamos líderes mundiais. Nós é que, sabe, usamos o assassinato como ferramenta de diplomacia. Nós minamos negociações assassinando pessoas. Então, sabe, depois de condicionar o público americano a considerar normal o assassinato como questão de política pública, é provável que o público americano acredite quando projetamos nossos comportamentos sobre outros que consideramos de caráter maligno, como os iranianos. Dizemos que os iranianos estão se posicionando para assassinar o presidente dos Estados Unidos enquanto ele está na Turquia. Mas ninguém parou para perguntar por que eles fariam isso. Especialmente nesse momento. O Irã acabou de vencer a guerra. Quero dizer, quando o presidente chegou a Ankara, a guerra já tinha acabado. Nós perdemos, ficamos sem munição, ficamos sem... Sabe, não temos nenhuma capacidade de projetar nosso poder militar de forma significativa na região. Não conseguimos tomar o Estreito de Hormuz, não conseguimos tomar a ilha de Karg, não conseguimos tomar Isfahan, não conseguimos fazer nada. Só que quanto mais essa guerra se arrastava, mais o Irã conseguia nos causar danos com mísseis balísticos que não podíamos deter. Então, tendo vencido a guerra, o Irã estava agora em posição de tentar negociar a melhor forma possível de encerrar o conflito. Entendam, essa é a prioridade do Irã. Eles não vão abrir mão da sua soberania. Não vão ceder aos Estados Unidos. Mas não querem que essa guerra continue. Eles estão buscando pôr fim a esta guerra. Esse é o objetivo estratégico deles. Então, por que matar Trump? Não faz sentido. Agora, as pessoas dizem, claro, o Irã o ameaçou porque os Estados Unidos ajudaram Israel a matar o líder supremo e Trump assassinou Qassem Soleimani e os iranianos juraram vingança. Mas há hora e lugar para isso. Os iranianos são pensadores estratégicos. Eles não vão assassinar um presidente no momento em que ele acabou de perder uma guerra. Ao matar o presidente, o que você garante é que os Estados Unidos vão se unir em torno do martírio de um presidente americano e lançar a ira dos Estados Unidos sobre o Irã. A última coisa que o Irã quer é que os Estados Unidos redirecionem estrategicamente toda a sua capacidade para a destruição do Irã. O que faríamos se eles matassem o nosso presidente? E os iranianos sabem disso. Então, logo de cara, tinha que haver um agente de inteligência no círculo mais próximo dizendo: isso não faz o menor sentido. Isso é realmente estúpido. E de onde vem essa informação de inteligência? Vamos analisar. Vamos destrinchar isso. Mas não deixaram isso acontecer, porque Israel era a fonte dessa informação. E Israel foi direto ao círculo mais próximo do presidente, que inventou essa estupidez. Nenhum agente de inteligência de verdade, que fosse competente, diria que esse plano de assassinato faz sentido. Não faz sentido nenhum.
E por isso é preciso investigar mais a fundo a fonte dessa informação de inteligência. E agora que isso vem de Israel, você tem que exigir. Isso é uma ameaça à vida do presidente. Exija acesso às informações brutas de inteligência. Eu quero a interceptação de seguinte. Quero saber tudo sobre isso. Como vocês coletaram, em que frequência, onde essas pessoas estavam, o que está acontecendo. Vocês têm uma fonte humana? Me deem o maldito nome, esse é o meu presidente. Eu vou dar um tapa na sua cara até você sumir do mapa se não responder, porque estamos falando da segurança do comandante em chefe dos Estados Unidos. Isso não é mais um jogo. E nós tratamos isso como um jogo idiota, um jogo de esconde-esconde. É humilhante. Estou aqui apenas para dizer que verdadeiros profissionais de inteligência, verdadeiros profissionais de segurança, jamais teriam permitido que isso acontecesse. E vocês podem chamá-los, chamem o serviço secreto. Eles vão dizer a mesma coisa, agentes de verdade do serviço secreto. Que monte de besteira absurda foi essa? Porque, na verdade, vocês tornaram o presidente menos seguro, violando todo tipo de protocolo. Para quê? Colocá-lo num carrinho para que ele pudesse embarcar em outro avião? E as outras ameaças? Quero dizer, esse C-38 de repente ser vulnerável a manpads iranianos? Mas que diabo estava acontecendo? Isso é simplesmente horrível, humilhante para os Estados Unidos. Mostra que somos um país amador. Literalmente somos uma república das bananas. Bem, nas outras notícias, Scott, que eu sei que são importantes para você, está a situação daqueles que foram obrigados a passar mais de 9 meses no Oceano Índico, logo fora do Golfo Pérsico, por causa desse bloqueio permanente em curso, que Pete Hegseth disse que vai continuar pelo tempo que for necessário. Agora, o USS Lincoln, a crise a bordo, em que aqueles 5.000 fuzileiros navais e marinheiros estão passando por uma situação tão grave que vários tentaram tirar a própria vida, está sendo substituído pelo USS George Washington. Quase como se esse processo fosse se repetir todo de novo. Então, quais são suas reflexões sobre essa crise? O Irã chegou a dizer que houve uma grande escaramuça, uma grande briga no navio, que levou a mortes. Por enquanto, isso não foi verificado. Mas o que você acha do que vem acontecendo no USS Lincoln e na Marinha dos Estados Unidos em geral? Antes de tudo, não sabemos se alguma dessas histórias é verdadeira. Então precisamos ter cuidado com isso. Sabe, é do interesse do Irã dar destaque a coisas que façam os Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos parecerem mal. Há muita guerra de informação acontecendo neste momento. E sabe, seria vantajoso para o Irã deixar o público americano indignado com a permanência prolongada do Abraham Lincoln em operação e com a terrível situação a bordo para a tripulação. Se eu fosse iraniano, eu gostaria de promover esse tipo de história. Então, precisamos dar um passo atrás e ter cuidado com as fontes desses dados. Mas o que sabemos é o seguinte: não estamos em estado de guerra. Nenhuma guerra foi declarada. O fato é que, segundo o presidente Trump, nem estamos mais numa operação militar. Isso acabou. Então aqui temos que olhar para o que as Forças Armadas dos Estados Unidos se tornaram nas últimas décadas. Não somos mais a força de combate expedicionária que éramos antes. Quando entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais, os fuzileiros mais novos não tinham permissão para se casar. Acho que você tinha que esperar até ser, tipo, sargento. Se quisesse se casar antes de virar sargento, precisava de autorização. Tinha que ir lá e conversar, porque fuzileiro naval tinha que ficar no alojamento e treinar pesado. Não havia tempo para a esposa, não havia tempo para a família. Os fuzileiros viviam em alojamentos coletivos abertos, em cabanas Quonset, não nesses hotelzinhos glorificados em que vivem hoje, que eles chamam de alojamentos coletivos. Aquilo era duro de verdade. A força de fuzileiros navais não era brincadeira, mas quando você era enviado numa missão, era para valer.
Quer dizer, você ia passar 6 meses em operação e sabia disso. Também sabia que podiam surgir contingências que prolongassem esse período. E você estava pronto para isso. Na verdade, você rezava por isso. Rezava por guerra todos os dias, todas as manhãs. Os fuzileiros acordavam e rezavam por guerra, porque era para isso que estavam treinando. Hoje, permitimos o casamento. Mas entendam que isso não favorece uma força de combate profissional, porque agora as pessoas têm prioridades que não são aprender a avançar sobre o inimigo e matá-lo. Prioridades como, preciso levar meus filhos à escola na hora. Preciso de mais dinheiro, então tenho um segundo emprego. Depois de cumprir minha função como fuzileiro durante o dia, preciso trabalhar no turno da noite na Home Depot. Desculpe, mas quando você entra para as Forças Armadas dos Estados Unidos, você é soldado, marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeiro ou guardião 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem um segundo emprego. Mas hoje eles têm. Todos têm. E os comandantes toleram isso porque, é claro, você precisa cuidar das suas pessoas. E quando somos mobilizados hoje, nós, temos um cronograma, falamos sobre isso. Dizemos, certo, o que você vai fazer em relação aos seus estudos. Quando eu era criança, meu pai era militar de carreira da Força Aérea. Nós nos mudávamos quando tínhamos que nos mudar. Eu saía no meio do ano letivo todas as vezes que fui à escola. Quer dizer, eu começava um ano escolar e no ano seguinte o governo dizia, você vai sair daí. E pronto, eu ia embora. Eles não ligavam para os meus amigos. Não ligavam se eu estava numa peça da escola, jogando futebol ou qualquer outra coisa. Você foi embora, desliga tudo, vai lá e liga de novo. E você simplesmente fazia isso a cada 2 anos. E a gente não se mudava no verão. A gente se mudava bem no meio do maldito ano letivo todas as vezes. Era assim que funcionava. Mas hoje tudo tem que ser equilibrado. As famílias se mudam, as coisas são feitas, as férias são planejadas com base em quando você vai voltar para casa. Todo esse tipo de coisa, todos esses planos são feitos em torno da vida familiar e do bem-estar emocional do militar e da família dele ou dela. E aí quando a guerra chega, todo mundo fica chocado quando as pessoas dizem, espera aí, isso está atrapalhando muito a minha vida. Ora, claro que está. É óbvio que está. Mas isso é uma falha de liderança, porque você não preparou seus marinheiros para essa eventualidade. Não preparou eles, nem as famílias deles. E quando isso aconteceu, você não tinha os programas de liderança necessários para informar seus marinheiros de forma eficaz. E eles estão dizendo que há falta de comida. Que tipo de líder deixa essa escassez acontecer? De novo, não estamos falando de uma guerra nuclear, em que não há leite, tudo acabou, e você precisa pegar a própria urina e fervê-la para conseguir água e tudo mais. Não, não, não. Estes são os Estados Unidos da América. Se você é o comandante de um porta-aviões e acabou o leite, você pega o telefone e diz, me deem leite nessa porra agora, não me importa quanto custa. Você coloca isso num maldito avião e manda pra cá. Eu quero leite no café da manhã de amanhã, porque o moral dos meus marinheiros depende disso. Esses caras, lembrem-se, porta-aviões são cidades. E no trabalho que eles fazem, você não quer que as pessoas cometam erros. É por isso que você cuida dos seus marinheiros a bordo. Você precisa manter essa mentalidade focada na missão. Então você os alimenta bem. Nós sempre alimentamos bem as nossas tropas. Sempre. No navio, os marinheiros comiam bem. E você não deixa a comida acabar. Não há desculpa para isso. Não há absolutamente nenhuma desculpa para isso. E a Marinha sabe disso. A Marinha sabe como fazer isso. Nós fornecemos comida para navios desde sempre. Então isso é simplesmente uma falha abismal de liderança. E isso acontece quando você tem um secretário de defesa que perdeu o controle do departamento, que é responsável por supervisionar. Ele passa mais tempo correndo com idiotas, fazendo supino e coisas desse tipo, em vez de sentar e garantir que o básico seja feito primeiro. Todo líder militar sabe. São balas, bandagens e comida. Comida, comida. Você alimenta suas malditas tropas na hora certa, no lugar certo.
Não há desculpa para isso. Isso não é uma guerra. Os japoneses não afundaram o seu navio de reabastecimento. E se tivessem afundado, você ainda teria um plano de contingência, sabe? Os contratorpedeiros levam os suprimentos, se aproximam e aí você transfere a carga entre eles. Faça o que for necessário, mas isso não pode acontecer. Não se pode deixar a disciplina se desintegrar assim em um navio. Isso significa que a Marinha perdeu o controle da própria Marinha. Porque, mais uma vez, os militares não existem para oferecer um estilo de vida confortável, um emprego das 9 às 5. Você entra para as Forças Armadas porque está preparado para ir à guerra. E a guerra é um inferno na Terra. Você não pode simplesmente ficar aí reclamando e lamentando. Guerra é morrer pelo seu país, o que é muito pior do que não ter leite gelado no café da manhã. Então é preciso ser duro. É preciso estar disposto a beber água e comer pão, se for necessário. É preciso estar disposto a pular uma refeição. Os fuzileiros navais estavam em Guadalcanal quando a Marinha foi embora, porque os japoneses estavam pressionando demais. E os fuzileiros foram abandonados em Guadalcanal. Eles se sentaram para reclamar, lamentar, chorar, se render e berrar. Não. Eles fincaram o pé e lutaram até a Marinha decidir voltar e levar suprimentos para eles. Sabe, esse pessoal militar tá mole pra caramba. Mole pra caramba. Eu não tenho simpatia nenhuma pelos marinheiros do Abraham Lincoln. Nenhuma mesmo. Sim, houve uma falha de liderança. Mas sabe de uma coisa? Seja profissional. Seja profissional. Você se alistou para isso. Foi isso que você disse que queria fazer quando levantou a mão. E agora a coisa ficou séria. E o quê? Você está reclamando porque ficou no mar? Sabe, na Segunda Guerra Mundial, aqueles caras ficavam lá fora o tempo todo. Eles não podiam voltar para casa. Mas a culpa, de novo, é do sistema. O sistema amoleceu esses marinheiros. E isso é uma falta de disciplina horrível em todos os níveis. Esse navio deveria voltar ao porto e todos deveriam passar por uma avaliação. E se houve uma falha de liderança, do capitão ou do almirante responsável até os níveis mais baixos, eles deveriam ser afastados do comando e desligados das Forças Armadas. Não é assim que vencemos guerras. É assim que perdemos guerras. Isso tem que servir de lição. Eu sei que provavelmente não é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem me ouvir falar de simpatia pelos pobres marinheiros. De jeito nenhum. Nenhuma. Vocês se alistaram, fizeram um juramento. São forças armadas voluntárias. Vocês sabiam no que estavam se metendo. Então eu não tenho nenhuma simpatia por eles, de forma alguma. É mais um ato vergonhoso. Eu não acredito que eles deveriam estar lá. Não concordo com o que estão fazendo, não concordo com a missão. Mas isso não é desculpa. Vocês estão na maldita Marinha. Façam o maldito trabalho de vocês e parem de reclamar e lamentar por causa disso. E Scott, e se o trabalho dissesse a você que você não concorda com a missão e com tudo isso? Então uma opção também não seria parecida com o que ouvi outras pessoas dizerem? E acredito que você também já tenha dito isso. Não siga ordens ilegais. Não siga ordens que, sejam contrárias aos interesses dos Estados Unidos, que você disse estar defendendo. Não existe isso de não siga uma ordem que seja contrária aos interesses dos Estados Unidos. O marinheiro não pode tomar essa decisão, certo? E quando você diz não siga ordens ilegais, é preciso ter muito cuidado aqui. Porque uma ordem ilegal é, por exemplo, torture um prisioneiro de guerra. Essa é uma ordem claramente ilegal. Mate crianças, faça isso. Mas lance este avião. Você não pode ficar ali dizendo, bem, senhor, qual é o alvo desse avião? Isso não é da sua conta, marinheiro. Lance esse maldito avião. Carregue essa bomba naquele avião. Bem, senhor, para onde essa bomba vai? Não, você não pode, armeiro. Faça a porra do trabalho. Veja, temos que ter muito cuidado com isso. Porque toda ordem dada pelos militares é presumida legal à primeira vista, a menos que seja manifestamente ilegal. Não cabe a nós ter discussões constitucionais no nível tático.
E só porque você não concorda com a guerra, eu não acho que deveríamos estar bombardeando o Irã. Problema seu. Você entra na marinha, coloca bomba no avião, lança a aeronave no horário, ou vai ser levado à corte marcial por não obedecer a uma ordem legal. Guerra é uma merda. É uma merda mesmo. E você não vai ter a guerra perfeita toda vez que for pra lá. Coisas ruins vão acontecer. Mas sentar aqui e dizer isso é ilegal, blá blá blá, você não pode tomar essa decisão como marinheiro, a menos que seja algo tão evidente. Se eu disser execute aquele prisioneiro, você pode dizer não, senhor, essa é uma ordem ilegal. Se eu disser submeta aquele prisioneiro ao afogamento simulado, você pode dizer não, senhor, essa é uma ordem ilegal. Se eu disser atire naqueles civis, você pode dizer não, senhor, essa é uma ordem ilegal. Você pode fazer tudo isso. Levante às 5 da manhã. Senhor, isso viola meu direito constitucional. Não, não viola. Levante às 5 da manhã, tome café às 5:30, esteja no convés de voo às 6, pronto para entrar em ação e obedecer a todas as ordens que eu der. E sabe de uma coisa? Posso dar a vocês todo tipo de ordem de que vocês não vão gostar. Vocês vão ficar acordados por 48 horas seguidas. Sim, não existe direito constitucional de dormir. Vocês estão nas Forças Armadas, em um momento de conflito. As pessoas precisam entender que o serviço militar é duro. Não foi feito para ser fácil. E tirem essa bobagem constitucional daí, a menos que seja algo flagrante. Vocês não têm o direito de questionar as ordens dos seus superiores. Desculpem, mas não é assim que o sistema funciona. Vocês não podem virar, sabe, especialistas constitucionais por conta própria e dizer acho que esta guerra com o Irã viola a Constituição. Sério? Você quer ter essa conversa agora, Cabo? Quer ter essa conversa? Me diga como isso é uma violação da Constituição. Vamos entrar nisso. Sério, todas as pessoas ali estão dizendo que é ilegal. O Congresso dos Estados Unidos deu ao presidente dos Estados Unidos autoridade de poderes de guerra. O presidente dos Estados Unidos pode ir à guerra por 180 dias sem aprovação do Congresso. Então nada do que ele fez foi inconstitucional. Vocês entendem isso? Entendem que o Congresso abriu mão, há muito tempo, de suas responsabilidades constitucionais em relação à guerra, com a lei dos poderes de guerra? Então não fiquem aí fingindo que todos vocês são estudiosos da Constituição. O presidente pode ordenar que os militares bombardeiem qualquer pessoa, a qualquer momento, sem autorização do Congresso. E é uma ordem legal pra caramba, a menos que ele esteja assassinando civis ou fazendo coisas dessa natureza. Então temos que ter muito cuidado ao invocar a Constituição aqui. E as últimas pessoas no mundo que podem levantar a mão e dizer não vou fazer isso porque é inconstitucional são os soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais. Você só pode dizer isso se for uma violação direta e flagrante das leis da guerra. Executar prisioneiros, torturar prisioneiros, matar civis. Mas cumprir o seu trabalho. Sabe o step, and it says that no Bob das pelo uma para que não, é da ordem. Não Hinkford, fool. But this is reality. This is the hard truth. Right. No, I mean it is certainly the reality. Certo. Quer dizer, essa certamente é a realidade, como você disse, Scott, de como o sistema realmente funciona. E aí eu fico curiosa, por que isso diz? Você disse que não concorda com a missão, com o motivo de estarem lá em primeiro lugar. O que isso diz sobre tudo isso? Porque parece que, como você disse, existe essa contradição entre não estar em guerra e ainda assim permanecer mobilizado de forma permanente. As condições estão piorando cada vez mais, mas não existe uma postura de guerra. Mas há um bloqueio, e o Irã vê esse bloqueio como uma guerra. É por isso que eles estão lá, certo? Eles estão lá para impor o bloqueio. Então minha pergunta é, o que isso diz, de modo geral, sobre a postura militar dos Estados Unidos? Porque agora o Irã está dizendo que vai partir para a ofensiva. Vai esperar isso passar até 2029. Eles não têm problema nenhum com os Estados Unidos continuarem fingindo que estão em guerra, ou que não estão em guerra, ou seja lá o que for.
Mas parece que isso está tendo um efeito muito grande sobre o moral das forças militares dos Estados Unidos, da Marinha e assim por diante. Então, o que você acha disso? Military forces, Navy, etc. So your thoughts on this? Well, now we get a different Scott Ritter, okay? Because now Bom, agora entramos numa discussão diferente, certo? Porque agora você me fez uma pergunta completamente diferente. why do you serve? Por que você serve? O que motiva você a servir? Eu posso dizer sem rodeios que me ofereci para servir. Eu me alistei no verão de 1979 porque realmente acreditava que a União Soviética era uma força maligna. Eu morava na Alemanha Ocidental. Os soviéticos estavam lá na Alemanha Oriental. E eu realmente acreditava que eles queriam vir até nós e acabar com a democracia como a conhecíamos. Eu estava servindo para defender meu país, defender meu modo de vida, defender a democracia. E eu realmente acreditava nisso. Quer dizer, agora que estou um pouco mais velho e estudei um pouco mais de história, percebo que era tudo uma grande mentira. Mas na época eu realmente acreditava. E entrei pronto para morrer pela minha causa. Eu acreditava nisso 100%. I believed in it 100%. And later, as I transitioned to the Marine Corps, I E continued. mais tarde, quando fui para o Corpo de Fuzileiros Navais, continuei com essa crença de que estávamos do lado do bem. Claro, você começa a ver certas coisas e percebe que nem tudo é perfeito. Mas, no geral, acredita que está servindo, que está a serviço da humanidade, do bem, da justiça, da retidão. E deixa isso equilibrar as coisas. Hoje, que bem estamos fazendo? A que estamos servindo hoje? Se você quisesse se alistar, eu sempre tive dificuldade com isso. Porque já vieram pessoas até mim e disseram, Scott, meu filho, minha filha quer entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais. Você aconselharia isso? E eu diria, eles precisam ter uma conversa longa e difícil consigo mesmos. Precisam entender que fazem um juramento à Constituição, que servem à nação, não ao presidente. Mas precisam obedecer às ordens do presidente. President, but you have to obey the president's orders. You can't join the military because you're happy with the president. Você não pode entrar para as Forças Armadas porque está feliz com o presidente que tem. You might get a president. Porque em 4 anos, enquanto você ainda estiver lá, pode assumir um presidente que você não apoia. From that president. E você tem que estar disposto a obedecer às ordens desse presidente, porque ele é o comandante em chefe. Então, você tem que ser honesto sobre por que está entrando, qual serviço está prestando, em que acredita. Essa é uma causa que vale a sua vida? E se for por economia, estou fazendo isso pelo dinheiro, você está fazendo uma escolha errada pra caramba. Porque acredite em mim, seu salário não vale nada quando você está descendo de um helicóptero, tiros estão zunindo ao seu redor, o cérebro do seu companheiro acabou de explodir no seu peito e você está ali vendo outro cara sangrar até morrer. Aí você diz, minha vida era muito boa. Não, 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 não. No, no. Now you're into a whole different environment. Why are you there? What? Agora você está num ambiente completamente diferente. Por que você está aí? O que está fazendo? Eu acabei de... escrevi um artigo sobre uma declaração de um jornalista alemão, Michael Martens, quando ele falou sobre matar russos. E no artigo, na minha resposta, eu mencionei o livro do David Grossman sobre matar, que fala sobre isso. Porque, vamos ser bem diretos, pessoal. Guerra é matar, não é sobre outra coisa. Guerra é homem matando homem. É por isso que é a pior coisa do mundo. É por isso que você nunca deveria querer guerra. É a humanidade agindo no seu momento mais baixo. Isso deixa a humanidade feia pra caramba. E o que Grossman disse é que, essa é meio que a boa notícia. A grande maioria dos soldados na Segunda Guerra Mundial não disparou suas armas. E quando disparava, muitos deles não miravam. And then when they did, many of them didn't aim. Why? Because they didn't want to kill. Por quê? Porque eles não queriam matar. Matar é difícil, e isso é bom. Matar deve ser difícil. Mas hoje nós tornamos matar fácil. Mudamos o nosso treinamento. Fizemos isso. Mas o resultado final de tornar matar fácil é o seguinte. Entendam que quando fazemos pessoas matarem, elas ficam marcadas para a vida toda. Então elas voltam. E está feito. Essa é toda a realidade de ir para a guerra. Então eu continuo dizendo a eles, entendam, se você entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais, for para a guerra e matar, você nunca mais será o mesmo. E os pais precisam entender que o pequeno Johnny nunca mais será o mesmo. Isso não significa que o pequeno Johnny estará destruído para sempre, mas ele nunca mais será o mesmo. Forever, but little Johnny will never be the same.
Little Johnny's going to have some bad shit happen. O pequeno Johnny vai ter alguma coisa muito ruim acontecendo no cérebro e isso vai afetá-lo pelo resto da vida. E ele pode se tornar alcoólatra, pode se tornar um agressor de mulheres, pode se tornar dependente de drogas, pode se tornar um criminoso. Isso vai destruí-lo. O pequeno Johnny saiu marchando, ele não vai voltar para casa. Mas mesmo assim, às vezes você precisa dizer, certo, esse é o preço que estou disposto a pagar pelo bem maior. Estou defendendo o bem maior. Que bem maior você está defendendo hoje? E essa é a pergunta. E a resposta é, não existe bem maior nos Estados Unidos hoje. O juramento que você faz, o juramento de serviço é a Constituição. Mas neste momento, se o povo americano não consegue me dizer que diabos é a Constituição, isso significa que não somos uma república constitucional. Porque só podemos ser uma república constitucional se nós, o povo dos Estados Unidos da América, tivermos lido a Constituição, absorvido a Constituição, vivido a Constituição e responsabilizado os outros perante a Constituição. Aí sim, somos uma república constitucional. A grande maioria dos cidadãos americanos não conseguiria fazer uma prova sobre a Constituição. Não passaria. Não passaria no teste de cidadania. Então, se você vai se tornar cidadão, faz uma prova. Acho que a nota para passar é 100%. E se você reprovar, não se torna cidadão. Bem, imagine se todos os anos todo cidadão americano tivesse de fazer um teste de cidadania. Não haveria cidadãos americanos. Então, de cara, as pessoas que estão entrando nas Forças Armadas hoje estão servindo a quê? A porra nenhuma. Que isso não são os Estados Unidos da América. Isto é outra coisa. É uma sociedade doente, tomada como refém por um culto à personalidade que disse, sem rodeios, que não acredita na Constituição. E temos um Congresso que não está fazendo porra nenhuma a respeito disso. Temos um judiciário que basicamente disse que o presidente pode fazer o que quiser no cargo e que isso não é crime. E então o presidente está fazendo no cargo tudo o que é crime, como manipular o mercado e fazer uso de informação privilegiada, ganhando bilhões de dólares. É nisso que vou assistir a disposto a morrer se entrasse para as Forças Armadas. Então hoje, minha resposta para quem disser você aconselharia alguém a entrar para as Forças Armadas é, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje este não é um país pelo qual vale a pena morrer. Não é. E até que a gente conserte este país, e essa precisa ser nossa prioridade número 1, eu não aconselharia ninguém a morrer por este país. E eu aconselharia todos no Abraham Lincoln, no George Washington, em cada navio lá fora, que, quando o período de alistamento terminar, saiam dessa de uma vez. E aconselharia todo mundo que está pensando em entrar para as Forças Armadas a pensar muito bem em não entrar. Porque tudo o que vocês vão fazer é servir a uma sociedade quebrada. Não é função das Forças Armadas salvar a América, é função dos cidadãos salvar a América. E quando nós, o povo dos Estados Unidos da América, nos acertarmos e consertarmos isto, e fizermos uma sociedade que vale a pena defender, então direi, entrem e sirvam. Mas agora eu não morreria por este país. Não por este país. Este país está quebrado. Yeah, well said, Scott. É, muito bem colocado, Scott. Então, o que você pensa sobre a postura específica do Irã neste momento e sobre como eles têm reagido? Pelo que eu lembro, foi o Arashti quem disse que eles não tinham realmente nenhum plano para assassinar Donald Trump, porque o próprio Trump já está matando os Estados Unidos. Era quase uma mentalidade de não fazer nada e vencer. Almost like the do nothing and win mentality. Laror Hemekli Preis. Não era de Gervich Fliegen e Trump. So your thoughts on Iran's posture right now, because they're saying there's... Então, o que você pensa sobre a postura do Irã neste momento? Porque eles estão dizendo que vão simplesmente continuar, que ainda nem atingiram seu objetivo final. Eles nem estão falando de algum tipo de negociação para um memorando de entendimento. Nada assim. As coisas realmente... E isso agora se reflete nos preços do petróleo. Vemos esses preços ou se mantendo estáveis, ou subindo, subindo e subindo. Sem falar no fato de que, talvez, como você disse,
Há uma sociedade destruída, um exército destruído. E nos Estados Unidos, a cada mês, mais e mais pessoas desprezam esta guerra. Não acham que vale a pena lutar por ela. Acham que não há objetivos que os Estados Unidos realmente vão alcançar nela. Então, o que você pensa sobre a posição do Irã diante desses fatores no terreno? Bem, antes de tudo, precisamos ser honestos, mais uma vez. O Irã não começou esta guerra, certo? E se você quiser entrar nesse assunto, o Irã estava, na verdade, fazendo tudo o que podia para evitar esta guerra. Donald Trump havia apresentado o programa nuclear iraniano como uma ameaça que justificava uma guerra. Mas para que uma ameaça seja iminente, isso significa que não pode haver nenhuma medida possível para eliminar o risco de conflito, a ameaça. Só que nós estávamos negociando ativamente com os iranianos. E, de fato, em 27 de fevereiro, tínhamos um acordo nas mãos do ministro das Relações Exteriores de Omã, que estava voando para os Estados Unidos para finalizar o acordo. Esse acordo teria resolvido todas as questões pendentes sobre o programa nuclear do Irã, que Trump disse representar uma ameaça existencial que justificava uma guerra. Portanto, não havia nenhuma ameaça iminente quando lançamos um ataque surpresa, o que significa que cometemos um ato de perfídia. E a razão pela qual eu quero abordar isso é que não só o Irã não iniciou esta guerra, como a forma pela qual esta guerra começou foi, sabe, um ato de infâmia cometido pelos Estados Unidos. Mais uma vez, olhem para a história dos Estados Unidos. 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia, segundo Franklin Delano Roosevelt. Os japoneses lançaram um ataque surpresa contra a frota americana em Pearl Harbor. Um ataque surpresa. E nós o chamamos de um ato de covardia. E é mesmo. O mesmo vale para quando eles nos atacaram nas Filipinas e em outros lugares. Nós fizemos isso. Agora estamos aqui, uma nação que foi criada. Eu cresci com a ideia de que o que os japoneses fizeram em 7 de dezembro foi algo horrível. Eu morei no Havaí, fui ao Memorial de Pearl Harbor e isso tem um significado profundo para mim. Então agora o meu país se tornou aquilo que nós condenamos, que desprezamos. Somos uma nação que realiza ataque surpresa, usando a diplomacia como disfarce, um ato de perfídia. E a razão de eu mencionar isso é que, sabe, o Irã é a parte injustiçada, a parte prejudicada aqui. A boa notícia para o Irã é que eles meio que sabiam que isso estava vindo. Eles esperavam por isso e se prepararam. E estavam mais bem preparados para a guerra do que nós, os Estados Unidos. E o Irã prevaleceu nesse conflito. A posição iraniana agora é que isso precisa acabar agora. Isso não pode ser algo sustentável. Eles não podem permitir que isso se repita, que os Estados Unidos simplesmente voltem daqui a 5 anos, bombardeiem o próximo líder supremo, o matem e entrem com uma campanha de bombardeios. O Irã está dizendo que isso acabou agora. Agora que os Estados Unidos levaram isso a um nível existencial, o Irã está dizendo estamos com tudo. Eles colocaram todas as fichas na mesa. Estamos com tudo. Trump pode ficar aí dizendo, sabe, pago, passo ou desisto. O Irã está com tudo. É isso. Esta é a única mão que vai ser jogada. E o Irã está segurando, sabe, uma sequência real de AIS A5. Acabou. Eles vão levar isso até o fim. Agora eles não vão cometer suicídio. Eles não são estúpidos. Como a gente meio que brinca, mas é a verdade. A melhor arma que o Irã tem é Donald Trump. É por isso que o Irã acabou de dizer, não vamos conversar com Donald Trump. Vamos deixar essa arma de destruição em massa agir livremente contra o povo dos Estados Unidos por mais 2 anos e contra o mundo por mais 2 anos. E vamos simplesmente ficar sentados e dizer, dane-se vocês. Façam o que tiverem que fazer. Chega. Não vamos mais jogar esse jogo. Porque o problema são os Estados Unidos. O Irã precisa que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio. Os Estados Unidos são um câncer no Oriente Médio, ou são uma parte do câncer maior, que é Israel. Mas o Irã quer os Estados Unidos fora e não vai aceitar nada além disso. E o Irã está com todas as cartas na mão.
É por isso que temos hoje uma situação em que o presidente está desesperadamente procurando uma saída. Sabe, toda essa história do muro de aço de que ele fala, do bloqueio, não existe muro de aço. Entendam isso. Pessoal, por favor, olhem um mapa do Mar da Arábia e imaginem 16 navios em missão de patrulha. Qual é a área que eles conseguem controlar? Mesmo se vocês derem a eles helicópteros para fazer patrulhas e tiverem outros aviões, como 16 navios podem representar um muro de aço, não podem. Especialmente quando se aproximam da costa iraniana. Os navios iranianos vão afundá-los. Então eles têm de ficar longe da costa iraniana, o que cria uma enorme zona de amortecimento, onde os navios podem contornar o litoral e passar pelo muro de aço. Então é isso. Quero dizer, imagine só isso, olhe, sabe, bem ali em cima onde fica o estreito. É enorme, quer dizer, é mesmo. Então o que eles estão dizendo é, eu não consigo, quer dizer, é difícil apontar, mas você vê onde fica Omã e segue, sabe, daquela pequena ponta de Omã até a fronteira entre o Irã e o Paquistão, certo? Bem ali. E sabe, essa seria uma área em que você poderia dizer, certo, há uma muralha de aço ali. Mas entenda que o Irã tem mísseis que alcançam, sabe, bem lá dentro. Então nossa muralha de aço vai só até a metade dali. E à medida que chega mais perto, não é realmente metade. Ela meio que fica se movimentando, porque você não pode ficar parado, senão os drones vêm e pegam você. Então metade daquela água ali é uma rota para os navios contornarem. Então você atravessa o Estreito de Hormuz, segue pela costa do Irã e de repente está no Paquistão, descarregando no porto. Ou contorna a Índia e vai para a China. Não precisamos roubar nada, essa é a realidade. Mas o presidente consegue vender isso para um público americano burro como uma porta, e eles compram a ideia. E é isso que o presidente faz. Ele diz, eu controlo o Estreito de Hormuz, porque nada pode entrar ou sair do Estreito de Hormuz sem passar pela minha muralha de aço. Ora, isso é mentira. Mas o povo americano não é inteligente o suficiente para perceber a mentira. Então ele pode resolver o problema do Estreito de Hormuz. Quem controla o Estreito de Hormuz? Ele vai dizer ao povo americano, eu controlo. E, portanto, posso ir embora, desde que mantenha meu bloqueio em vigor. Os iranianos ficam assim. Bem, seu bloqueio é uma porcaria. Então mantenham. Vamos continuar fazendo o que fazemos. Não nos importamos. Sabe, assim você pode dizer que venceu. Nós sabemos que não venceu. E vamos simplesmente continuar fazendo isso e sobrevivendo. Quanto à questão nuclear, o presidente continuava dizendo, sabe, vocês têm que me dar tudo, eu tenho que controlar tudo. E os iranianos continuavam dizendo, vai catar coquinho. E agora o presidente chegou ao ponto em que alguém foi até ele e disse, ei, apenas diga que venceu. Pare de falar sobre a necessidade de colocar mãos americanas sobre a poeira nuclear. O que deve sair da sua boca é o seguinte, eu destruí a totalidade do programa nuclear iraniano. Eu, Donald J. Trump, por meio do martelo da meia-noite e de outras ações militares, sou o maior líder que o mundo já viu. Eu comando o exército mais poderoso que o mundo já viu. E nossos magníficos bombardeiros, com sua força imensa, destruíram completamente o programa nuclear iraniano. Estou declarando vitória e vou voltar para casa. E os iranianos vão dizer, tá bom, não nos importamos. Você pode dizer o que quiser. Vá embora, saia. E acho que é nessa direção que estamos indo agora. O presidente vai declarar vitória no Estreito de Hormuz por causa dessa muralha de aço imaginária. E vai dizer que o programa nuclear foi aniquilado e que não há necessidade de seguir adiante. E ele vai embora. E esse será o status quo que teremos por 2 anos. E no fim das contas, o que vai acontecer é que ninguém vai dar a mínima. A Marinha dos Estados Unidos vai voltar para casa porque não conseguimos mantê-la. Eu, mais uma vez, detesto contar histórias de guerra e coisas assim, mas fui inspetor de armas no Iraque. Nós servíamos sob a autoridade do Conselho de Segurança, pela Resolução 687 do Conselho de Segurança, uma resolução do capítulo 7. Isso significa que o uso de força militar estava autorizado caso os iraquianos não cumprissem. E eu sei que, por exemplo,
Em fevereiro, março de 92, em março, conduzi uma inspeção no Iraque em que achávamos que todos nós seríamos feitos reféns, porque estávamos confrontando as mentiras iraquianas. E a Marinha dos Estados Unidos deslocou porta-aviões e tudo mais para o Golfo Pérsico, e estávamos prontos para ir à guerra. E os iraquianos entenderam o recado e cooperaram, e a frota voltou para casa. No verão de 1992, tivemos uma crise no Ministério da Agricultura, onde cercamos o que acreditávamos ser os arquivos sobre armas de destruição em massa. Os iraquianos nos cercaram, tivemos confrontos violentos, a frota voltou com força, as aeronaves voltaram com força, os iraquianos recuaram, a frota voltou para casa. No outono de 1992, a frota voltou, e foi para casa. Em 93, a frota entrou, a frota voltou. E por fim, os militares disseram, não dá mais para fazer isso. Isso é caro pra caramba. Quando deslocamos uma frota para frente, ela está pronta para o combate. Isso custa muito dinheiro. Quando trazemos isso de volta, todas essas coisas desaparecem. Temos que refazer tudo. Então estamos gastando bilhões de dólares, num ciclo que nunca chega a um momento decisivo. Neste momento não temos mais orçamento operacional. Já estouramos nosso orçamento operacional. É por isso que o Pentágono está pedindo mais 350 bilhões de dólares por causa desta guerra. Agora, temos unidades que não estão treinando, porque o dinheiro do treinamento está sendo destinado a manter essas forças mobilizadas. Esse é um modelo insustentável. Pete Hegseth deveria ser demitido pelo que está fazendo aqui. Temos que trazer esses navios para casa e voltar ao que, se passa por normalidade. Porque é assim que conseguimos bancar isso. É por isso que temos um orçamento de defesa tão alto, porque desperdiçamos dinheiro com coisas estúpidas como esta. Este é um modelo insustentável. Então imagino que, em algum momento depois das eleições de meio de mandato, quando o presidente não precisar mais manter a aparência de vitória, a Marinha simplesmente vai voltar para casa, discretamente. E um dia vamos acordar e não haverá mais muralha de aço. E ninguém vai se importar. Ninguém vai se importar, porque para começo de conversa isso nunca realmente importou. E os iranianos vão continuar fazendo o que fazem, fortalecendo seus laços. E no fim das contas, os Estados Unidos simplesmente vão sair discretamente do Golfo Pérsico. E acho que é isso que vocês vão ver. Vai ser uma dessas coisas que, simplesmente... Olha, quantas pessoas entendem que neste momento os militares americanos estão se retirando completamente do Iraque em 30 de setembro? Isso não foi divulgado por toda parte. A maioria dos americanos diz, não, nós temos americanos lá em Erbil, no Kurdistão, e temos americanos circulando por lá, lidando com essa coisa do ISIS. No dia 30 de setembro, todos os soldados americanos no Iraque vão embora. Acabou. Terminado. Isso simplesmente está acontecendo. Nós já saímos da Síria. Quantos americanos sabem disso? Saímos, acabou. Adeus. Não tivemos uma grande cerimônia. Simplesmente aconteceu. E um dia, vamos acordar e estaremos fora do Golfo Pérsico. Não vamos voltar ao Bahrein, não vamos voltar ao Kuwait, não vamos voltar ao Catar, aos Emirados Árabes Unidos. Estamos saindo. E isso vai acontecer silenciosamente. E é isso que o Irã quer. O Irã não precisa de um momento na sua cara. O Irã só precisa dos resultados. E é isso que o Irã vai conseguir. Sim. E o que é bastante impressionante no que você está dizendo, Scott, é que o Irã... O que é tão interessante é que Trump e os Estados Unidos, ao longo de toda esta guerra, em meio a todos os erros, todos os reveses, todas as perdas, as derrotas, e a forma como tudo isso terminou, o tempo todo houve uma descontinuidade, até mesmo na mensagem, na explicação da guerra, do motivo de Estados Unidos estarem nessa guerra. Quando o que você acabou de dizer, como uma possível proposta, poderia ter sido a narrativa do começo ao fim e tornado esse processo possível. Aparentemente, até com muito mais facilidade. Seemingly even that much more easy now, what you're suggesting
O que você está sugerindo é muito mais difícil, no sentido de que há muitas brechas históricas por onde se pode atirar. E parece que ainda existem forças dentro de Washington, em torno de Trump. Talvez até o próprio Trump, em sua mente muito perturbada, que mantém a porta aberta para algum tipo de retomada das hostilidades. Para mim, e para grande parte da nossa audiência, isso pareceria realmente estúpido e contraproducente, e provavelmente só colocaria os Estados Unidos ainda mais em apuros. Mas, de todo modo, há brechas. Então eu me pergunto, o que você pensa sobre isso? Em termos de como essa saída, que obviamente é tão necessária, pode esbarrar em algum tipo de problema nos próximos dias e semanas. O problema são as pessoas que defendem a continuação desse conflito, principalmente o grupo pró-Israel. Porque Israel, sabe, dá até para sentir uma certa pena dos israelenses. Na verdade, não. Mas, quero dizer, pense nisso. Eles passaram décadas tentando fazer um presidente americano entrar em guerra com o Irã. Décadas. E por fim encontraram um burro o bastante para fazer isso. E não deu certo, agora ele vai embora. Eles nunca mais vão conseguir que um presidente americano entre em guerra com o Irã. Acabou. A porta se fechou para isso. Então eles estão desesperados para manter Trump ativamente envolvido no Irã. Estão desesperados para fazer isso. E esse desespero agora, porque eles controlam o Congresso e controlam o círculo íntimo do Trump, eles vão continuar fazendo esse tipo de coisa. O problema são as pessoas que realmente importam. Lembrem-se, Donald Trump ignorou o conselho do seu secretário de Estado, ignorou o conselho do diretor da CIA, do secretário do Tesouro e de outros sobre iniciar essa guerra com o Irã. O presidente do Estado-Maior Conjunto, todos disseram, má ideia, não faça isso. Só Pete Hegseth, que sabes, eu não sei sob efeito de que substância ele estava, dizia, nós damos conta, chefe, podemos fazer isso. Eu consigo levantar 143 quilos, eu consigo matar iranianos. E o presidente respondeu, ótimo. É isso que os israelenses também que você faça. Vá. Bem, fracassou. Então Hegseth não tem credibilidade nenhuma. O presidente o chamou à responsabilidade pelas mentiras sobre os estoques de munição e coisas desse tipo. Nesse momento, o general Kane está dizendo ao presidente, não podemos fazer isso. Não sei o que o senhor acha que quer fazer, mas não podemos. Estamos sem munição. Marco Rubio está dizendo, perdemos todo mundo no Golfo Pérsico. Não temos mais nenhum apoio. A Arábia Saudita está dizendo, nem pensar. O Kuwait está dizendo, nem pensar. Não vamos poder usar nenhuma das bases. Vocês vão ter que sair da Jordânia, o que agora complica as coisas, porque os iranianos têm mísseis capazes de superar nosso sistema antimísseis. Tudo vai ficar concentrado na Jordânia. E não vai dar certo, senhor presidente. O secretário do Tesouro está tipo, sabe, nada disso está funcionando. E o diretor da CIA, a mesma coisa. Não vamos conseguir derrubar o governo agora. Eles, de certa forma, já cercaram todas as nossas células e elas estão mortas. Então, todas as pessoas que importam estão dizendo não. Isso é importante porque temos uma eleição de meio de mandato chegando e, sabe, algumas dessas pessoas podem ser chamadas ao Congresso para responder perguntas. Então, o presidente não pode simplesmente desprezar o conselho do seu círculo mais próximo agora. E eu não estou falando do círculo mais próximo, sabe, da insanidade de Stephen Miller ou Sebastian Gorka. Por que Sebastian Gorka tem permissão para estar lá? Mas esses caras estão lá. Mas as pessoas que importam, os grandes figurões, estão dizendo não. E o presidente não pode ir contra eles. Então acho que estamos numa situação em que os Estados Unidos não podem fazer nada agora. Não há nenhuma chance de ele ir para a guerra. Agora, a única coisa que poderia acontecer é ganhar tempo e dizer, bem, vamos reconstruir. Mas a indústria de defesa americana é tão disfuncional que mesmo que se coloque todo o dinheiro que estão falando em colocar,
Essas armas não vão ficar prontas por anos. Por anos. E até lá, deveríamos ter uma mudança na liderança política. E espero uma que volte a dizer que entrar em guerra contra o Irã é algo realmente muito ruim. De fato. Bem, Scott, foi um ótimo programa hoje. Quero garantir que todos saibam que o scottritter.com, o seu site e o Substack estão na descrição do vídeo abaixo, onde podem apoiar você. Houve uma pergunta nos Superchats, e vou abrir o restante dos Superchats enquanto você fala rapidamente sobre isso. Esta é outra pergunta. Uau, certo. Então são duas perguntas. Mar Negro. A Turquia vai se envolver contra a Rússia, especialmente em Odessa. Vai bloquear a Rússia? De jeito nenhum. A Turquia pode se envolver diplomaticamente. Mas, de novo, só quero lembrar as pessoas de que um bloqueio é um ato de guerra. E a Turquia não vai cometer um ato de guerra contra a Rússia. O que a Turquia vai tentar fazer é negociar algum tipo de renovação do acordo de comércio de grãos, o acesso aos portos do Mar Negro e tudo mais. Mas a Rússia já encerrou essa questão. E a Turquia não tem cartas para jogar nessa situação. Então não, a Turquia vai ficar ali conversando e fazendo tudo isso, mas não vai fazer nada a respeito. Sim. Obrigado, Scott. E então uma última pergunta. Flying Frog também pergunta, a Rússia tem algo parecido com o Hospital Walter Reed para seus veteranos feridos? Na verdade tem. Eles têm, sabe, instalações nas grandes cidades. Moscou tem uma grande, São Petersburgo tem uma grande, mas todos os distritos militares têm hospitais militares que cuidam dos feridos. E pelo que entendo, o atendimento médico, pelo menos o atendimento imediato, é muito bom. A Rússia precisa acordar para isso. Quando estive lá em agosto do ano passado, conversei com um veterano da guerra do Afeganistão, e ele disse que fizeram um trabalho realmente horrível ao cuidar dos veteranos do Afeganistão. Eles são meio que pessoas esquecidas, especialmente depois que a União Soviética acabou. Porque os veteranos do Afeganistão eram soldados soviéticos. E aí a Rússia dizia, essa não é a nossa guerra, isso não é problema nosso. Mas depois houve o antigo conflito checheno, e eles não lidaram bem com os combatentes chechenos. E isso gera dissensão. Mas as duas guerras são relativamente pequenas, comparadas ao que está acontecendo na Ucrânia. Neste momento, na Ucrânia, há um número significativo de feridos que precisam de ajuda e um número significativo de pessoas que serviram. E Vladimir Putin fez questão de dizer que aqueles que serviram na operação militar especial são o futuro da Rússia. Então, há um empoderamento político dos veteranos. E acho que vocês vão ver que a Rússia vai cuidar melhor dos seus veteranos do que jamais cuidou no passado, exceto depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, os veteranos eram muito reverenciados. Mas sabe, também acho que os russos vão fazer um trabalho muito melhor cuidando dos seus veteranos do que nós vamos fazer cuidando dos nossos. Sabe, essas pessoas que estão voltando dessas mobilizações não vão se readaptar bem à sociedade. Não vão. E não existe uma vida normal para a qual elas possam voltar. Muitas vão acabar vítimas do alcoolismo ou da dependência de drogas, vão perder o emprego, as famílias vão abandoná-las e elas vão acabar nas ruas. Quando eu era bombeiro aqui em Del Mar, eu dirigia a ambulância, sabe, quando não estava combatendo incêndios. E sabe, todo inverno a gente saía, tinha os nossos pacientes recorrentes, veteranos do Vietnã que estavam sem moradia. Você simplesmente os encontrava na rua, congelando, e os levava para o hospital da administração de veteranos, onde eles os aqueciam, davam uma refeição quente e depois tinham que liberá-los. Aí, antes que você perceba, 2 semanas depois, a gente os estava recolhendo de novo. E você continua recolhendo essas pessoas até que um dia chega lá e elas estão mortas. É assim que cuidamos dos nossos veteranos da Guerra do Vietnã. É revoltante.
E estamos fazendo a mesma coisa com esses veteranos da Guerra do Golfo, com esses veteranos da Guerra ao Terror. Sabe, depois do 11 de setembro, todo mundo dizia, Deus abençoe nossas tropas. Nós amamos nossas tropas. Bem, aí descobrimos, sabe, os dispositivos explosivos improvisados, os IEDs, e algo chamado TBI, lesões cerebrais traumáticas. E de repente os veteranos se tornaram inconvenientes. Porque veja, o veterano ficava sentado no bar olhando para a cerveja sem piscar. E você chega e quer perguntar, quantos caras você matou? Matou alguém? E ele só fica olhando porque tá quebrado, acabado. Aí ele sai tropeçando. Ninguém vai atrás. Ninguém pergunta, ei, você tá bem? Posso falar com você? Vamos conversar. Do que você precisa? Sabe, posso conseguir um lugar para você dormir? Posso. Sabe, nós simplesmente abandonamos esses caras. E agora são jovens que estão apenas passando pela sociedade, desaparecendo dentro da sociedade. Somos uma vergonha. Esse é mais um motivo pelo qual eu diria não entrem para as Forças Armadas. Porque o seu país não valoriza vocês. O seu país zomba de vocês pelas costas, muitos deles. E aqueles que dizem apoiar vocês, não vão apoiar. Perguntem a si mesmos quem vai trocar a sua bolsa de colostomia quando vocês voltarem. Porque é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão sair por aí e vão levar um tiro no abdômen. A bala vai atravessar a sua coluna, então vocês vão ficar presos a uma cadeira. Vão fazer cocô numa bolsa e urinar numa bolsa. E quem vai trocar isso? Perguntem a si mesmos. E se vocês não conseguem responder essa pergunta, não entrem para as Forças Armadas. Porque sabem quem vai trocar a sua bolsa de colostomia? Ninguém, além de vocês mesmos. E vocês vão fazer isso errado. E antes que percebam, vai ter uma pilha de merda no chão. E essa vai ser a sua vida. Não entre para as Forças Armadas. E falando nisso, Scott, todo mundo aperte o botão de curtir. Façam isso, porque ajuda a impulsionar o programa depois que terminarmos aqui. Mais uma vez, o site do Scott é scottrawaeder.com. O Substack dele está na descrição do vídeo abaixo, onde vocês podem apoiar todo o trabalho dele e também encontrar todo o conteúdo que ele produz. Na descrição do vídeo, vocês também encontram todas as formas de apoiar este programa: Patreon, Substack e muito mais. Além disso, obrigado a todos os membros, a todos que enviaram superchats, a todos que moderaram hoje e a todos que assistiram. Scott, alguma consideração final antes de eu encerrar a transmissão? Scott, any final thoughts before I hit end stream here? Não, apenas agradeço pelo apoio. Eu pediria às pessoas que acessassem meu Substack e, sabe, lessem o que publico lá. E se puderem apoiar, façam uma assinatura paga ou doem. Tenho uma viagem marcada para o fim de setembro e ainda preciso de alguns recursos para ajudar a viabilizá-la. Então qualquer apoio seria muito bem-vindo. Sim, ótimo. Bem, pessoal, vocês ouviram o que ele disse. A descrição do vídeo está abaixo, depois que vocês apertarem o botão de curtir. Amanhã, às 10 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, estou de volta com Alastair Crook. Então vejo vocês amanhã de manhã, certo? Dia 14 de agosto, às 10 da manhã. Vejo vocês lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Until next time. Bye-bye.